Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui 3 vídeos em um. Então vai ser um vídeo com 3 assuntos e eu vou deixar os 3 assuntos separados aqui embaixo na timeline, perfeito? Então você vai poder ver o assunto que mais te interessar só clicando aqui. A gente vai começar falando sobre pichadores. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no Professor Dark e é engraçado porque eu sou cancelado por vários grupos da internet porque às vezes eu pego e faço alguma crítica ou alguma coisa que esses grupos não gostam por algum motivo. E agora o novo grupo que me cancela é o grupo dos pichadores digitais, se é que ele existe, né? Porque eu vi muitas pessoas defendendo pichação na internet, mas eu não acredito que essas pessoas pichem alguma coisa, pra falar a verdade. Bom, primeiramente eu quero dizer que houve uma confusão naquele vídeo que eu fiz. Quando eu tava falando sobre pichação, eu tava falando sobre pessoas que simplesmente vão em um lugar e fazem um X assim e pronto, uma marcação besta. Eu não tava citando, por exemplo, os grafiteiros que fazem um trabalho artístico e que muitas vezes são grandes artistas mesmo, né? Por exemplo, o grafiteiro, muitas vezes ele vai lá e faz paredes públicas, né? Eles são comissionados pela prefeitura para fazer perto de estação de trem, ou o grafiteiro é chamado para fazer desenhos em fachadas de lojas e coisa do tipo, né? Escolas também, grafiteiro é chamado. Então, a gente poderia dizer que é uma profissão já o grafiteiro, né? O trabalho que eles fazem enaltece muito a cidade. O Beco do Batman é um dos lugares mais bonitos de São Paulo, na minha opinião. Só que eu acho que as pessoas que fazem esse X preto na tela não, na parede de uma, sei lá, uma loja aleatória de bairro, esses caras, eles devem achar que aquele X preto é tão artístico quanto o cara que fez um mega desenho incrível e bonito, cheio de cores, né? Não é o caso, e muitas vezes até mesmo estragam a própria arte desses caras, que eles chamam de atropelo, quando você pega e vê uma pichação e picha por cima dela. Aqui no Rio tem muito disso. E uma das discussões que eu trouxe para esse tema especificamente foi que, assim, a maior parte das pessoas que eu senti que estão discutindo isso são de São Paulo, e talvez em São Paulo a visão da pichação seja diferente da visão aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? E eu até achei engraçado isso, né, porque eu conversei com um pichador e eu falei, pô, mas em muitos lugares as pessoas só vão lá pra fazer coisa e fazer mensagens pra dizer que aquele lugar é de uma facção criminosa ou outra, entendeu? Então, nesse caso, a pichação não tem nem sentido artístico, é só um aviso, um alerta, entendeu? Tipo, ó, se você se meter aqui, você vai levar tiro, saca? E ele concordou comigo, que é mais ou menos assim na maior parte das vezes, então, no final das contas, não tem discussão. Se em São Paulo é tido como arte, beleza, mas aqui no Rio de Janeiro não é assim que funciona. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro tem algumas pichações que são bem interessantes até, né? Como aquelas pichações do Profeta Gentileza, que tem debaixo da... Aliás, nem sei se pode chamar de pichação, mas enfim, tem debaixo ali dos viadutos do centro, sabe? São bem bonitos, inclusive, tá? Gentileza gera gentileza, coisa do tipo. E não só isso, né? Tem várias outras coisas que são bem artísticas, que o pessoal coloca na parede e ninguém nem reclama, mas assim, eu acho que o problema, as pessoas têm que entender, é que 90% ou 99%, acho que é um número bem alto mesmo, dos pichadores, eles simplesmente vão lá e estragam o patrimônio de alguma pessoa que lutou muito a vida toda pra fazer. Então, assim, o lugar onde fica pichado geralmente é em região pobre. Se você vai em região pobre, você vai ver o máximo de pichação possível. Porque a galera não tem dinheiro pra limpar e os caras simplesmente ficam escrevendo. Aí fica um em cima do outro, X, quadrado, bolinha, círculo e coisa do tipo. E era isso que eu queria trazer naquele vídeo, pra falar pras pessoas que, mas isso é transgressão contra o governo, ou contra o capitalismo, ou contra os bilionários. Tá bom, aquela senhora ali que vive na esquina, que tem 70 anos de idade, que mal consegue se locomover, ela é capitalista, né? Ela vive com um salário mínimo, tem uma casa caindo aos pedaços, toda pichada ao redor. Sim, beleza. Essa é a maior parte da realidade da pichação, vamos ser sinceros. Agora, se você quer falar sobre grafite, eu acho importante a gente separar. Bom, esse é o primeiro tema. Agora a gente vai falar sobre o segundo tema. Por que o Digo tirou o putz do ar? Bom, acho que tá meio óbvio porque o Digo tirou o putz do ar, né? Pra quem não viu, o Digo tirou um dos vídeos que ele fez do ar. Primeiro porque o vídeo já virou o vídeo, né? Pra quem não sabe, quando você lança um vídeo, ele tem um tempo de vida, né? E geralmente esse tempo de vida é 1 semana ou 2 semanas, sendo que às vezes, muito raramente, o vídeo ele dura 1 ou 3 meses. No caso do Putz, já passou a época do Putz, já morreu o vídeo, não tava dando mais visualização, mas era um risco pro Digo. O Digo fez 3 Putz pro Haluka. Se o Haluka desse 3 strikes nele, ele poderia perder o canal. Então tá meio óbvio que o Digo tirou o Putz 1, não porque ele queria esconder alguma coisa, ou porque ele defendeu alguma pessoa específica, mas porque ele queria evitar a fadiga de tomar 3 strikes direto do Haluka, tá? Então,
Não criem teorias da conspiração falando coisas aí sobre pessoas que foram citadas, não tem nada a ver com isso, é um bagulho bem mais simples do que vocês imaginam. E é uma coisa que eu gosto muito, 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 muito de falar. Sempre que tiver alguma coisa acontecendo e você tá na dúvida, a resposta é sempre o mais simples, sempre. As pessoas nunca vão pelo que é mais complexo, as pessoas nunca complicam tanto as coisas assim. E por fim, o Digo agora virou um farmer, ou seja, o Digo virou mais fazendeiro do que eu e a Bianquinha, será? Bom, primeiramente eu quero dizer assim, não tem problema nenhum a gente fazer esses vídeos. Não é hipocrisia também eu pegar e falar que alguém tá fazendo vídeo demais sobre um tema, porque é o nosso trabalho. E fazer críticas é o nosso trabalho também. Mas, assim, eu não tô aqui pra criticar o Digo ou a Bianquinha por fazerem vários vídeos sobre esse tema especificamente. E falar que o Digo é farmer é meio injusto, porque primeiro, o canal é do Digo, ele tem que ser livre pra falar o que ele quiser. Se o Digo quer fazer um vídeo sobre inteligência artificial, ele faz, entendeu? Tanto que ele fez. Se ele quiser fazer um vídeo falando do mago dos games, ele faz. É a opinião dele. Tanto que ele termina o vídeo falando, essa é a minha opinião. Se o Digo sentiu que tinha necessidade de fazer mais um post pra trazer as coisas, porque ele tava frustrado, porque tava desvirtuando a treta e tava tirando, né, de quem era realmente o culpado principal, e de fato aconteceu, então ele simplesmente fez aquele vídeo, não porque ele queria trazer novidades pro caso, mas porque ele queria lembrar as pessoas de que as pessoas estavam se divinciando ali, saindo do lugar e indo pra outras pessoas que não tinham nada a ver com a treta, entendeu? Então teve muitos personagens aparecendo, muitas pessoas sendo canceladas, quando na verdade a pessoa principal tava saindo impune, sabe? Ele chegou lá, viu o bagulho acontecendo, aí jogou lenha na fogueira, começou a pegar fogo, ele saiu da casa. E ele foi o cara que causou esse incêndio em primeiro lugar, entendeu? Então o Digo fez esse vídeo, putz, 3, porque as pessoas estavam esquecendo de quem era o Haluka. E agora a gente sabe, né, que tipo, o Putz não foi um vídeo que trouxe novidades, mas foi feito justamente pra lembrar isso, né? Pra trazer de volta a treta pra pessoa que é realmente culpada por ela. E eu entendo que o Digo pensasse assim, eu entendo a frustração que o Digo tem, porque qualquer pessoa se sentiria frustrado, e eu digo pra vocês, eu acho que a imensa maioria do público deve ter se sentido frustrado com isso, com essa última temporada, porque foi a temporada com mais plot twist, mas também foi a temporada que mais tirou, tipo, culpa das pessoas, sabe? Então, você sente que tudo isso... A maior parte das pessoas já tem essa sensação, que o bagulho não serviu pra nada e que simplesmente passou. Mas ainda continuam fazendo as mesmas coisas ruins, ainda continua tendo os mesmos exposes e a pessoa continua ali livre, continuando fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então o Digo se sentiu frustrado também e ele tem que ter liberdade pra falar sobre o que ele quiser no canal dele, entendeu? Aí falar que o Digo é farmer, cara, o Digo é farmer porque ele fez 3 vídeos. A gente aqui do canal de opinião fizemos milhares de vídeos sobre isso, entendeu? E tô falando pra vocês, qualquer canal de opinião, Ramsés, o Fei, eita, Maxwell, Ramsés, o Fei, o Putones, todos eles fizeram muitos vídeos sobre esse tema. Ah, Dak, mas você fez 30 vídeos sobre isso? Sim, eu fiz 30 vídeos porque foi uma treta de meses, sabe? Por muito tempo pra falar sobre isso. E no caso dos outros canais também, eles fizeram 5, 6, 7, 8 vídeos, dependendo da situação. Então, todo mundo fez muito vídeo. E o principal de tudo aqui, eu digo, ele... talvez fosse burro de não fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam cobrando que ele fizesse. As pessoas queriam ver ele falar sobre isso. As pessoas querem saber sobre isso. E o Digo é o principal que fala sobre isso. Então, o Digo é aquilo que eu falei. Tem um caminhão ali estacionado na frente da sua casa, cheio de dinheiro, esperando pra você liberar pra descer o dinheiro pra você. O Digo tá errado de receber esse dinheiro, é o trabalho dele, é o que ele se destacou. Então é justo. Então, além de não ser ruim ou errado fazer... até porque é sobre a opinião dele em primeiro lugar e ele faz o que ele quiser. Se ele quiser amanhã fazer um vídeo de culinária, ele pode fazer um vídeo de culinária no canal dele. Ele também tá no direito de fazer, porque, tipo, as pessoas estão cobrando ele pra fazer e ele vai receber por isso. Então é o trabalho dele em primeiro lugar. E, cara, pra mim tá super de boas. As pessoas que falam que o Digo é farmer, pra mim, estão viajando muito. Eu sou farmer, pelo amor de Deus, para com isso. Vamos respeitar as pessoas que são os farmers de verdade aqui, por favor. Eu sou farmer, pode vir aqui assistir o canal do professor. O laboratório também, a gente farma muito lá também. Então a gente farma mesmo, sem medo de farmar. E o principal, a gente é consciente do nosso farm, perfeito? E a gente não tem vergonha de dizer que a gente é farmer, porque tem que ter fazendeiro, senão não tem comida para a população. Ou seja, se não tem fazendeiros que nem eu, a Bianquinha, não tem ninguém aí tendo conteúdo todo dia para almoçar assistindo, né? Inclusive você tá almoçando agora assistindo esse vídeo aqui, porque você tá gostando de ver aí as nossas atualizações diárias sobre os casos. Bom, mas enfim, tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado dele, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.